Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu considero que é muito específica, uma palavra assim que hoje é um dia de coisas novas até para mim. Eu nunca ministrei essa palavra em igreja nenhuma, foi algo que Deus me falou na sexta-feira, na minha meditação. Deus falou e eu creio que é algo específico para cá, uma palavra linda, algo que Deus quer falar para vocês. Mas antes, vamos cantar uma canção juntos? Amém. A minha esposinha agora não vai, que ela está meio, não sei se está passando mal ainda, não é gravidez, tá? mas ela não está muito legal. No final da palavra ela vai se ouvir, mas eu queria convidar a igreja que fique de pé um momentinho. Posso usar qual microfone? Você conhece, é bem conhecida no nosso meio. Deus fará um caminho onde nunca existe, fará caminho onde não vemos, um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Me fará um caminho. Você pode declarar isso mais forte? Deus fará um caminho. Deus fará um caminho onde nunca existe. Fará caminho onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Por um caminho no erro me guiará. Rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Algo novo Ele então fará. Céus e terra passarão, diga. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Algo novo Ele então fará. Algo novo Ele então fará. Levante as suas mãos e declare: algo novo Ele então fará. Acredite nisso que você está declarando. Algo novo Ele então fará. Deus fará um caminho Aleluia. onde nunca existe. Fará um caminho onde não vemos. Sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Você pode dar um abraço aí a 3 pessoas e falar: Deus está fazendo um caminho. Deus está fazendo um caminho na tua vida nessa noite. Ele está abrindo portas. Ele está te renovando. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então abra
sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 66, versículo 9. Isaías 66, capítulo 66, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Eu vou falar de novo. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Aleluia. Aqui eu quero começar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, e eu creio que nessa noite milagres estão acontecendo. Deus não faz nada incompleto na vida de ninguém. Aquilo que Deus começou, a Bíblia nos ensina, aquela boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Ele não vai deixar nada pela metade. E começando a meditar nesse versículo, o Espírito Santo me levou a ler a genealogia de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou colocar as bases nessa mensagem para que você possa entender tudo o que há de vir. Na genealogia de Jesus, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a Bíblia começa a narrar todas as pessoas que fizeram parte, os ascendentes do Senhor Jesus, a linhagem do Senhor Jesus. E dentro dessa série de nomes, se não me falha a memória, são 5 mulheres mencionadas. Fala comigo, 5 mulheres. 5 mulheres. Das quais 4 são mencionadas pelo nome, e apenas uma é simplesmente uma referência, aquela que foi a mulher de Urias. Porém, outras 4 recebem o nome lá, escrito na genealogia do Senhor Jesus. Interessante, fazer parte da genealogia de um homem que era 100% homem, mas ao mesmo 100% Deus, e mudou a história da humanidade. Um homem, um Deus que se fez homem para trazer salvação para todos nós. Milhares de anos, séculos e séculos depois, nós continuamos declarando esse nome, o nome do Senhor Jesus, o nome que tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Agora, antes disso tudo acontecer, antes das profecias se cumprirem, aconteceu uma coisa muito interessante. Histórias de pessoas normais que fizeram em Deus coisas extraordinárias, e depois ficaram marcadas como parte da linhagem do Senhor Jesus. Aqui eu quero começar falando, talvez você se considere uma pessoa normal dentro da sociedade do Rio de Janeiro, uma pessoa normal dentro da sociedade de Nilópolis, dessa região, da Baixada. Talvez você não se considere nada extraordinário, mas com Deus o teu nome vai ficar marcado na história. As pessoas vão se lembrar, não pelo teu potencial, mas porque você fez parte da família de Deus. Olha, alguém vai se lembrar e vai falar: poxa, pastor Sérgio, não foi, talvez se Jesus não voltar antes, dezenas de anos daqui para frente, a pessoa vai falar: poxa, não foi ele a quem Deus levantou para transformar e sacudir Nilópolis? Não foi ele, não foi o Lucas ou qualquer um de vocês. Deus, ele é especialista em pegar pessoas, entenda-me, normais diante do mundo, e fazer coisas extraordinárias. Você crê que Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida? E muitas pessoas ficam frustradas porque dentro desse processo, porque nada acontece da noite para o dia. A única coisa que acontece da noite para o dia é quando o teu nome é escrito no livro da vida. Você toma uma decisão e você é salvo pelo poder de Jesus. Isso daí sim, a tua transformação é instantânea, mas as promessas, elas vão se cumprindo ao longo da nossa caminhada. Quem aqui tem promessa da parte de Deus para se cumprir? Eu tenho. Muitas eu já posso dar testemunho, porém outras eu sei que ainda hão de se cumprir, e eu creio no poder do nosso Deus. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para operar
algumas pessoas, ou eu já coloco até de outra forma, algumas pessoas se dispõem a pagar o preço para viver os sonhos de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele ama todos nós, Ele não tem favoritos nenhum. Porém, Ele deseja que alguém tome uma decisão de viver os sonhos dele. Então, a primeira mulher que decide viver os sonhos de Deus e aparece na genealogia, né? A primeira que aparece na genealogia é uma mulher chamada Tamar. Tamar era uma mulher que a Bíblia não dá grandes referências dela, mas as poucas referências eu vou te dizer logo. Antes eu quero contar mais ou menos. Tamar era uma mulher que casou com um filho mais velho de Judá. Judá, filho de Jacó, ele teve 3 filhos, e o primogênito se casou com essa mulher chamada Tamar. Diz a palavra que esse homem não agradava a Deus, não andava conforme o coração de Deus. Então esse homem acabou morrendo. Conforme os costumes daquela época, Tamar deveria receber o outro irmão, que ainda era solteiro, para se casar com ela e levantar a descendência do seu irmão falecido. Aquele segundo que se casou com Tamar, ele não queria levantar descendência para o seu irmão, e a palavra diz que ele fazia de tudo para não levantar a descendência do seu irmão. Resumindo a história, esse segundo acabou morrendo. Então pensa, Tamar, viúva 2 vezes. Judá, no seu lado, ele tinha 3 filhos. 2 dos filhos morreram, ele acabou ficando com um. O costume da época era que esse terceiro filho fosse dado quando tivesse a idade certa, para que Tamar se casasse com ele e levantasse a descendência da casa de Judá, ou melhor, continuasse, com a casa de Judá. No entanto, Judá ficou com medo e reteve. Eu quero que você abra a tua Bíblia rapidamente no capítulo 38 de Gênesis, no versículo 11. Quantos estão seguindo a minha linha de pensamento? Diga amém. Não se distraia, porque essa mensagem não é uma mensagem normal, é algo profético que eu creio que Deus quer derramar sobre essa igreja. Versículo 11, capítulo 38 de Gênesis, diz assim: então disse Judá a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porquanto disse ele: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Repete comigo: assim se foi Tamar e morou na casa do seu pai. Você vê que a Bíblia nitidamente coloca a mentalidade de Judá. Ele estava com medo de perder o seu terceiro filho e perder a descendência. Porém, Tamar, ela tinha uma promessa. Eu acredito, sinceramente, eu tenho praticamente certeza que Tamar não fazia ideia do que iria acontecer anos depois através da descendência dela, mas ela tinha certeza que Deus tinha algo para fazer. Ela não sabia exatamente o que poderia acontecer, mas ela tinha certeza que algo Deus iria fazer. Talvez Deus tinha colocado isso no coração dela, talvez Deus tinha falado em sonhos. Ela se casou com o primeiro filho de Judá, feliz, pensando que talvez seria o momento de viver as promessas de Deus, mas inesperadamente aquele homem falece. Ela casa com o segundo, pensando: não, agora vai, a minha bênção vai chegar, eu vou ter um filho que eu sonho tanto, Deus me falou que eu vou ter um filho. E naquele momento, aquele segundo marido morre também, e com ele provavelmente parecia ter morrido o sonho de Tamar. Judá, ela chegou, ela tinha um desejo tão grande de ter um filho, que toda vez ela ia reclamar o direito dela: não, eu quero me casar, eu quero ter um filho. Então Judá segurou a onda e falou: olha, vou esperar o momento certo para te entregar meu filho. Pensa bem, quando uma mulher se casa, quantos casais temos aqui? Você toma uma decisão de deixar o teu pai e a tua mãe para você se unir em casamento com alguém. Se você é homem, se unir com a mulher, ou vice-versa. Eu acho que talvez uma das frustrações maiores que uma pessoa pode ter é voltar para a casa do seu pai com uma decepção. Estou falando algo que é verdade ou não? Você toma uma decisão de dar um passo, de formar uma casa, e por circunstâncias
que talvez fogem do teu controle, você ter que voltar, como diz aqui, Tamar teve que voltar, ainda mais depois da segunda tentativa, voltou para morar na casa do seu pai novamente. Coloca um pouquinho, pensa um pouquinho na mente de Tamar, como ela estaria triste, ela talvez estaria em depressão, como o diabo estaria jogando na cabeça dela. Olha, viu? Você fica acreditando nesse Deus que as pessoas em Israel ficam falando aí, que ele ia fazer, levantar uma descendência através da tua vida. Você fica pensando que esse teu Deus vai trazer um milagre para você. Olha só o que está acontecendo, você está aí triste, voltando ao começo. Muitas vezes nós passamos por situações que nos fazem recomeçar uma história novamente. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias pelas quais Deus, pela sua soberania, permite para que nós voltemos ao início, avaliemos algumas coisas para que a nossa conquista seja muito maior quando a promessa chegar. Talvez Deus fez que alguns aqui voltassem de novo. Você estava caminhando, pensando que você estava quase alcançando, e por algum motivo Deus te fez retroceder um pouquinho, não para te derrotar, nem para te entristecer, mas para que você possa receber no futuro a tua promessa com a maturidade certa, porque Ele não vai deixar nada pela metade. Nilópolis, Ele não vai deixar nada pela metade. Pastores, Ele não vai deixar nada pela metade. Se Ele abriu a madre, Ele vai gerar filhos, Ele vai fazer que filhos sejam gerados aqui nesse lugar. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, meu irmão e minha irmã, não é para você morrer aqui, é para você continuar caminhando. Por muito que a situação não esteja do jeito que você sonha, Deus a qualquer momento pode virar o jogo. Aplauda bem forte a Jesus. Tamar, ela passou por um momento de muito aperto, uma crise pessoal muito grande. Eu já passei por uma crise pessoal muito grande. Eu nunca abandonei a Deus. Eu nunca deixei de acreditar nas promessas do Senhor. Mas eu já passei por crise muito grande. Alguém aqui nunca passou por nenhuma crise? Levanta a mão aí para depois orar por mim, que eu quero que você ore assim a Bíblia. Eu acho que todos nós... Chegou um momento na minha vida que eu pensei que tudo que eu já tinha vivido em Deus já tinha sido tudo que Ele tinha para mim, porque no horizonte não aparecia nada humanamente possível para eu continuar vivendo aquilo que Deus tinha me prometido. E parece que você fica sem forças, você tenta de um jeito, tentou, você se sente fraco. Parece que Deus tira todas as possibilidades humanas, porque quando as possibilidades humanas não existem, então é o sobrenatural de Deus que vai agir na tua vida. Quando não existem chances tuas, por amizades, por conexões, por ideias, por projetos, quando Deus não permite que isso vá adiante, é porque Ele tem algo sobrenatural que você não sabe de onde vem, não sabe o dia que vai chegar, não sabe como vai chegar, mas vai chegar porque Ele é Deus. Você pode glorificar a Jesus? As chances de Tamar de gerar um filho pareciam ter se acabado. Até que então, um dia, eu não vou me alongar nessa história, porque eu quero continuar aqui mais um pouco. Mas ela teve uma ideia. Você depois pode ler o texto. Ela como diria assim, enfeitou, se disfarçou, obrigado pela palavra. Ela se disfarçou de uma prostituta e conseguiu ter um relacionamento com Judá, que na verdade era um direito que ela tinha de gerar um filho, mas ela estava vivendo uma injustiça. E no final das contas, ela conseguiu. Pensaram realmente que ela tinha ficado grávida de outro cara. Olha só como é que pode. Não estavam dando o que ela deveria receber, e quando ela ficou grávida queriam apedrejar porque ela fez aquilo que ela não podia. Ela estava sendo injustiçada de todas as maneiras, até que teve um momento que ela foi reconhecida, e Judá reconheceu o erro dele, e ela teve o filho que ela tanto sonhava. Às vezes, para a gente obter uma vitória, para a gente obter uma promessa do Senhor, a gente luta tanto, meu irmão. Parece que a gente tem que empurrar até o globo terráqueo com
com as nossas mãos, a gente faz uma força, a gente coloca o empenho, a gente coloca tanta coisa para poder viver o sonho de Deus, porque não é fácil. Deus prometeu, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus prometeu, mas a gente tem que lutar. Não vai vir nada de graça, mas que vai vir, vai vir. Fala para o teu irmão, vai vir, vai chegar. Deus não deixa nada incompleto. A segunda mulher que fala, que menciona a genealogia de Jesus, e agora eu não vou ficar pedindo que você acompanhe o texto aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, mas tudo depois você pode continuar meditando na sua casa. A segunda mulher que menciona a genealogia de Jesus é uma mulher chamada Raabe. Raabe. Quem era Raabe? Talvez você já escutou muito falar sobre esse nome. Raabe era uma prostituta. Era uma mulher que nem sequer fazia parte do povo de Israel. Ela morava numa cidade chamada Jericó. Quem escutou falar da história de Raabe aqui? Levanta a mão. Ela morava numa cidade chamada Jericó. E Deus tinha dado aquela cidade por herança ao povo de Israel. Josué estava preparado para conquistar aquela cidade. E aquela mulher teve o discernimento de que realmente Deus estava com o povo de Israel. Naquele momento, ela abriu mão da sua cidadania. Talvez eu vou falar aqui uma palavra muito errada, mas eu vou inventar. Da sua cidadania jericoense. Ou jericonita, sei lá, do jeito que você quiser. Mas ela abriu mão do seu status para facilitar o trabalho do povo de Deus. Ela abriu mão do seu status de fazer parte de uma cidade fortificada, uma cidade famosa, uma cidade que era infranqueável. Ninguém conseguia conquistar aquela cidade. Ela poderia, como aqueles outros cidadãos tinham, orgulho de fazer parte de Jericó. Ela abriu mão desse orgulho para facilitar o trabalho do povo de Deus. Talvez você vai ter que abrir mão de muito orgulho, de muito status para poder facilitar o trabalho da igreja. Talvez você vai ter que abrir mão de posição, porque Deus não está esperando de você posição, Deus está esperando de você um coração prestes para servir. Eu não sei se você entendeu isso que eu estou falando. Deus não está desejando que você dê carteirada de quem você é. Deus está desejando que você estenda a tua mão para ajudar o próximo a viver também as promessas de Deus. Porque tem muita gente querendo saber, olha, eu quero as promessas de Deus para a minha vida, mas eu tenho irmão que está do lado, ele que se vire, ele que ore também, eu não estou orando. E a gente vira egoísta dos milagres de Deus, egoísta das promessas. A gente quer tudo para a gente. Eu estou falando uma mentira ou não? Não. A gente pode cair nesse erro. Tudo é para mim. Não, Deus vai dar vitória. É para mim essa palavra. Deus vai abrir uma porta. É para mim essa palavra. Deus vai fazer uma... É para mim essa palavra. E para o teu irmão não tem palavra nenhuma não? Você está roubando tudo? Fala para o teu irmão, para você também tem palavra de vitória. Ela poderia questionar muito e falar, para que eu vou ajudar esse povo? Esse povo está querendo tomar minha liberdade, acabar com o meu povo. Eu quero como diz aqui aquele versículo bíblico, farinha pouca, meu pirão primeiro. Versículo. Tem gente que esses ditados populares, tudo é versículo, né? Eu não lembro qual é a parte da Bíblia que fala farinha pouca, meu pirão primeiro, mas a gente acaba virando um povo um pouco egoísta. Sabe o que aconteceu? Raabe, ela teve um encontro com Deus. Eu não sei te falar em que momento exato ela teve uma revelação de quem era Deus, mas ela abriu mão do status que ela tinha, ela abriu mão até dos bens que ela possuía, ela abriu mão de tudo para ver o povo de Deus vivendo as promessas. Aqui vai uma para você, hein? Talvez Deus vai pedir que você abra mão de algumas coisas pessoais para ver a igreja avançando e conquistando essa cidade. Aquela palavra que o pastor estava dando aqui no ofertório, isso daqui pode ser para o próximo ofertório, para você se lembrar. Talvez você vai ter que abrir mão de alguns sonhos pessoais para financiar a igreja, para que a igreja possa continuar vivendo as promessas de Deus. Raabe teve que fazer isso. Ela não sabia o resultado final. Até hoje a gente se lembra da história dela, mas porque ela lá atrás abriu mão de muita coisa,
Hoje a gente está tendo ela como um exemplo. Uma mulher simples, uma mulher que não era nem valorizada, era prostituta. Todo mundo usava quando queria, pagava uma bobeirinha e usava a mulher. Deus é um Deus que transforma a história de homens e mulheres que se dispõem a amar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Uma mulher normal, mas ela decidiu ajudar o povo de Deus. Eu me lembro, falando sobre isso, abrir mão de algumas coisas. Eu tinha um sonho muito grande. Quando eu estava trabalhando como pastor auxiliar lá na Espanha do meu pai, era a cidade, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a cidade é Vila Real, que tem um time de futebol de cor amarela. A cidade é pequena, a cidade tem 50 mil habitantes. A primeira igreja evangélica aberta na cidade foi aberta pelo meu pai, para vocês terem uma ideia da realidade diferente, né, do evangelho lá na Espanha. Não tinha igreja. Então, a primeira igreja que foi aberta naquela cidade começou na sala da casa dos meus pais. Graças a Deus a igreja foi avançando. Chegou um ponto que eu tive um sonho. Era um sonho que era para a igreja, porém também era um sonho meu. Eu tinha um sonho de poder gravar ao vivo um CD naquela cidade honrando o Senhor Jesus. E olha só, Deus foi abrindo portas. Numa dessas, em 2008, eu vim para estar com o Fernandinho aqui no Brasil. E quando eu estou na igreja, era ceia na igreja dele, na segunda igreja batista de Campos. Na época, eu recebi uma ligação no meio do culto da Espanha. Eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, porque não é normal me ligarem assim de repente. Aí o meu pai, Diego, tá podendo falar? Eu tô, pai, tá tudo bem? Tá tudo bem, filho. É porque, olha, você acabou de ganhar um presente para te ajudar na gravação do CD. Eu falei, é mesmo, pai? O que eu ganhei? Você acabou de ganhar um carro 0 km, um Toyota, que lá na Espanha é um modelo que substituiu o Toyota Corolla. O carro tinha 3.000 km rodados e 2 meses de uso. Carro novinho. Deus tocou no coração de um casal, até brasileiros eles, para ofertar o carro na minha vida, para ajudar na preparação do CD. O carro valia 22 mil euros na época. Hoje vem a ser talvez um pouco mais de 80 mil reais. Dá para fazer alguma coisa, né? Dá para fazer alguma coisa. Eu deixei o carro me esperando lá, né? Voltei do Brasil para a Espanha. Quando eu cheguei lá, comecei o processo de venda do carro. Quando eu vendi o carro, no momento que eu vendi o carro, a igreja estava passando por um desafio muito grande. Eu vendi o carro, meus irmãos. O dono da Toyota comprou meu carro, que estava muito novo. Ninguém acreditava que o carro estava sendo vendido, não tinha motivo para vender o carro. Então, quando eu contava a história, ninguém acreditava. Falava, não, você bateu esse carro, você está querendo repassar. Aí o dono da Toyota, que conhecia que realmente tinha sido vendido, ele me deu um pouquinho a menos, mas ele comprou meu carro em dinheiro, tudo em nota de 50 euros. Eu saí com uma bolsa de dinheiro da loja da Toyota, e era horário de culto. Eu fui direto para a igreja. Quando eu chego na igreja, eu tenho um desafio. Meus irmãos, o que eu fiz com aquele dinheiro? Não adivinha, não. Meus irmãos, eu fui com o dinheiro todinho. Tirei o dízimo, coloquei no envelope separado para dar o dízimo, e o resto eu coloquei tudo numa sacolinha para oferta. Eu abri mão dos meus sonhos para que a igreja vivesse os sonhos dela. Sabe por quê? Porque eu também sou parte da igreja. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração. Talvez você vai ter que abrir mão de alguns sonhos para ver a igreja vivendo os sonhos de Deus. E a igreja inclui você também. Você faz parte da igreja. Fala assim, eu faço parte da igreja. Mas nesse momento, Deus vai estar agindo lá na frente. E o teu nome vai ser lembrado. O teu nome está lá na agenda de Deus. O teu nome vai ser lembrado. Eu vim aqui para dizer, o teu nome vai ser lembrado quando você der esse passo. Talvez o teu nome vai ser lembrado por alguém. Talvez o teu nome vai ser como Deus fez na época de José. Fez que o faraó tivesse um sonho, e o copeiro tempos depois se lembrou do nome de José. Mas vão se lembrar do teu nome. Como aconteceu com Raabe, quando Israel se preparou para conquistar Jericó, se lembraram do nome de Raabe. Ela e toda a sua família foram salvos daquela tempestade de conquista do povo de Israel, porque ela abriu mão de algumas coisas para facilitar o trabalho do povo de Deus.
Eu acho que você não entendeu isso que eu falei. Mas você vai ajudar que não somente você seja salvo, mas toda a tua casa. Tua casa vai ser salva. Aleluia! Quando a gente menciona algumas coisas assim de abrir mão, normalmente não tem muito glória não, pastor. Normalmente quando a gente fala de abrir mão, o pessoal fica muito assim, é mais fácil ficar pregando, não, Deus vai te abrir uma porta amanhã, e Ele pode fazer. Mas para isso é necessário que a gente abra mão de algumas coisas. E uma terceira mulher que é mencionada aqui, eu quero pedir ajuda a algum tecladista, porque eu estou encaminhando para o fechamento. Alguém pode me ajudar no teclado? Por favor. Pode vir, pode vir. Obrigado, meu amigo. Teu corte de cabelo é muito especial. Me fala o cabeleireiro para eu não ir, por favor. Tô brincando. Volta pra cá. É música. Não, mas eu também sou. Não, é assim, você está destacando. Uma outra pessoa que é mencionada na genealogia de Jesus, outra mulher simples, que também ficou viúva, que aparentemente também perdeu tudo, uma mulher chamada Ruth. Alguém escutou falar dessa mulher? Isso daqui não é uma reunião de MC não, tá? Eu estou pregando só sobre mulher. Mas é porque eu peguei alguns exemplos daquilo que Deus colocou no meu coração, porque a mulher, ela tem uma capacidade dada por Deus de gerar filhos. E a noiva, né, ela aponta para o papel da mulher e Deus como esposo. E a noiva, ela foi preparada por Deus para que quando se encontre com o esposo gere filhos. E eu vou chegar lá nesse ponto da mensagem. Mas a Ruth, ela passou por circunstâncias muito complicadas. Parecia que a história dela já não tinha mais jeito. Uma mulher que chegou a ter certa estabilidadezinha, né, com sua família, seu marido direitinho, tinha sua sogra, glória a Deus pelas sogras. Quando vocês verem a pastora Márcia, falem para ela: olha, o pastor Diego disse que te ama muito de pouco. Você pode falar, porque eu quero ganhar ponto. Então, você fala, fala para o teu irmão aí, lembra de falar. Mas porque, né, assim, eu faço uma média e de repente ela faz uma comidinha especial e convida a gente para almoçar. De vez em quando ela faz. Ruth, ela perdeu tudo. E a única coisa que lhe restou foi a sogra. Deus, já pensou? Isso é bom ou é ruim? Esses dias eu conversando, estava a pastora Márcia na mesa, estava a minha esposa, o evangelista Fagner, depois de um culto, a gente comendo um negocinho básico. Não sei se o pastor estava nesse dia, eu acho que não estava. O Dedé, o Andrezinho, o filho do Fagner, me viu, né? Graças a Deus, eu me dou muito bem com minha sogra. Estava brincando com ela e tal. Ele ficou olhando assim, ele virou para o pai dele na frente da gente: papai, ô Fagner, o que foi? Eu quero uma sogra também. Aí eu pedi para o Fagner filmar isso para passar para minha sogra. Aí o menino ficou tão empolgado que disse: não, eu quero duas agora. Aí eu falei: eu espero, porque isso daí já não é bíblico, né? Aí eu passava e vai pegar mal. Vamos pensar que aqui no projeto a gente aprova isso, não é verdade. Ruth perdeu tudo, só tinha a sogra. Eu não vou contar piada de sogra aqui, porque senão depois você vai lembrar e você vai falar para a pastora Márcia, eu vou me dar mal. Mas ela tinha uma esperança e ela conheceu o Deus a quem nós servimos também. E naquele momento, ela seguiu o conselho da sua sogra. A sua sogra, no momento em que Ruth acompanhou a sua sogra, se submeteu à sua sogra e disse: teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo, e ela fez aquele pacto, ela se submeteu à autoridade da sua sogra. E no momento onde tudo parecia perdido, sabe o que Ruth fez? Ela seguiu o conselho da sua autoridade. Onde não tinha mais esperança, ela estava comendo, né, se alimentava daquilo que caía, né, da colheita.
pessoal que trabalhava no campo, ela segurava aquelas coisinhas, ela saía correndo, pegava, praticamente vivia da misericórdia dos outros. Mas Deus decidiu virar o jogo da história de Ruth. Sabe por quê? Porque ela ouviu o conselho de uma autoridade instituída por Deus sobre a vida dela. Fala comigo, ela ouviu o conselho. Deus, Ele institui autoridades no seu povo. Ele institui autoridades tanto no âmbito político, né? Na cidade, né? Como cidadãos normais brasileiros, e Ele institui autoridades espirituais. Ruth, ela não quis fazer as coisas do jeito que ela achava que deveria fazer. Quando a gente está passando por aperto, quando a gente está passando por dificuldade, a coisa mais difícil é você ouvir o conselho de alguém. Sabe por quê? Porque a resposta natural para quem está experimentando uma situação difícil, quando recebe o conselho, é falar assim: você não sabe o que eu estou experimentando, então não vem me dar palpite não. Você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe a luta que eu estou passando, então cala tua boca, eu não quero ouvir teu conselho, eu quero lutar, eu quero avançar. Mas é nos momentos de provas mais difíceis que Deus envia alguém para te dar um conselho, para que esse conselho se torne algo real e traga o milagre de Deus para a tua vida. Ruth ouviu o conselho da sua sogra, e quando ela ouviu o conselho, o milagre aconteceu. As promessas de Deus se cumpriram. Queridos, 3 pessoas, 3 mulheres. Acaso a gente não leu aqui? Não sou eu que permito, sou eu que permito a mulher gerar filhos. Resumindo aqui o versículo que a gente leu em Isaías. Não sou eu que fiz a madre, eu também vou permitir que essa madre possa gerar filhos. Não sou eu que fiz a promessa? Não é Deus quem te prometeu? É Ele que vai dar um jeito para que a coisa aconteça. Mas existem princípios que nós devemos cumprir para que a promessa se realize na nossa vida. E eu sei que aqui nessa noite tem muita gente que tem promessa da parte de Deus. E eu vim aqui como um profeta nessa noite. Eu não vim aqui para simplesmente estar junto com meus amigos, porque a gente pode estar junto em qualquer outro momento. A gente não deixou os nossos compromissos em Irajá para simplesmente passar por aqui. Eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com o teu povo? Glória a Deus. Eu não vim aqui, eu poderia até fazer, mas eu não vim aqui vender meus DVDs de palavra. Poderia fazer, não é pecado nenhum, mas eu não vim com esse intuito. Eu vim com o intuito de trazer uma palavra de Deus para você e falar: olha, o mesmo Deus que abriu a madre é o mesmo Deus que vai fazer que essa madre gere filhos para a honra e glória do nome dele. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai abrir caminho onde não há, para que você viva as promessas que Ele te fez. O mesmo Deus que permitiu que você saísse do mundo, tivesse um encontro com Ele, fosse transformado, tivesse o teu nome escrito no livro da vida, é o mesmo Deus que vai completar a obra. E eu creio que um dia, não muito longe, você vai vir dar testemunho daquilo que Deus está operando na tua vida. Glória a Deus. O mesmo Deus que fez milagres até aqui é o mesmo Deus que vai continuar agindo. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem problema, mas até o último dia da minha vida eu vou crer que Ele vai cumprir a sua palavra. Glória. E o que eu acho que Ele deveria cumprir aqui, Ele não cumprir, é porque Ele é soberano. Porque a gente também cria uma expectativa muito grande sobre algumas coisas e fala: não, mas Deus me disse, e talvez foi teu coração que te disse. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que se você cumprir aquilo que homens e mulheres cumpriram, deixando-nos como exemplo de vida registrado na palavra, se você viver esse estilo de vida, você vai ver Deus agindo. E o teu nome será lembrado. O objetivo da gente servir a Jesus não é para ficar famoso, mas o pessoal se lembra daqueles que honram ao Senhor. As pessoas reconhecem realmente sobre quem repousa a bênção de Deus. As pessoas reconhecem sobre quem existe uma unção especial do Espírito Santo. E talvez o teu nome não vai ficar escrito no livro da cidade de Nilópolis ou do Rio de Janeiro,
mas o teu nome vai ser um referencial para a tua futura descendência. Teus netos vão se lembrar e vão falar: qual é teu nome, jovem de camisa vermelha? Os teus netos vão se lembrar e vão falar, os teus bisnetos vão falar: poxa, olha, Júnior nos ensinou a andar nos caminhos do Senhor. E através do testemunho dele nós vamos continuar adiante. Pensa aí no teu nome, os teus bisnetos, teus tataranetos. Se Jesus não voltar antes, eles vão ter como referência a tua história. Eles vão ter como referência o teu testemunho. Não foi fiel, e não foi fiel 2 anos nem 5 anos, não foi fiel até a morte. Deus honrou. Nós estamos aqui, sabe? Talvez algumas coisas não vão se cumprir na tua vida diretamente, mas vão se cumprir através dos teus filhos. Minha mãe, ela tinha um sonho muito grande. Ela sonhava em tocar teclado. Minha mãe sonhava em tocar teclado. Já estou terminando. Minha mãe sonhava em tocar teclado. E ela é de uma família simples, lá de Itaboraí. Ela não tinha recursos para comprar um teclado na época, quando ela era jovenzinha. Então ela pegava um ônibus e ia na casa de uma irmã da igreja a 1h30 de distância, 2 vezes na semana, para poder tomar umas aulinhas e aprender algumas coisas. Minha mãe nunca conseguiu aprender além de 3 acordes no piano, e eu nunca vi ela tocando nenhuma canção. Mas ela sempre falou para mim: filho, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida através de você. Ela foi fiel, ela creu, mas a promessa se cumpriu através da minha vida. Talvez promessas de Deus que foi feita para você, assim como Davi, né? Davi, ele sonhou com o templo, mas quem construiu foi Salomão. Tem promessas que vão se cumprir sim, não da forma que você quer talvez, ou nem no tempo que você quer, mas Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Aquilo que ele começou, ele vai aperfeiçoar. Fala aí pro teu irmão, fala: olha,